A luthieria clássica, né, ela abrange a família das cordas, né, que é o violino, a viola clássica, né, não é a viola caipira, a viola clássica é um violino um pouco maior, e o cello, né, o violoncelo e o contrabaixo. Primeiramente eu agradeço a oportunidade, agradeço inclusive o Marcelo de ter lembrado, né, de mim, um grande amigo também. E a oportunidade de falar um pouco desse mundo tão especial, né, tão diferente também, que poucas pessoas têm acesso, né. Eu tive contato com a música desde pequeno, né, na igreja evangélica, né, meus pais são da congregação cristã, então desde muito novo eu acompanhava as orquestras, né, da igreja, é uma igreja que tem orquestra, então eu via e sempre tive essa vontade de ter acesso, assim, de ter contato com instrumento clássico, né, de orquestra e tal. E você tocava na banda já? Tocava na orquestra? Não, de menino não, assim, eu não me interessei de crianças. Eu gostava de ouvir, de ficar perto, né, ficava fascinado com o som, né? Eu tinha um pouco de medo, assim, da teoria musical, né, o pessoal falava, é difícil e tal, a teoria é um pouco complicada, tem que estudar, então... De jovem, assim, de menino, dos meus 8 aos 14 anos, eu fiquei um pouco receoso, tinha medo, eu achava que eu não ia conseguir e tal. Quando eu fiquei adolescente, assim, aos 14 anos e tal, no Senai eu tive contato com o pessoal que tinha banda de rock e tal. Eu falei, eu acho que essa parte do rock talvez seja mais fácil, não tem uma teoria tão complicada. E foi onde eu comecei a aprender violão com um amigo do Senai, né? Ele começou a me ensinar, era integral, então na hora do almoço a gente tinha um tempinho para aprender. Ele começou a me ensinar e ele tinha banda, tudo. Ele falou, por que você não... guitarrista tem um monte, né? Por que você não toca outro instrumento para formar uma banda, ou baixo, ou bateria? Foi onde eu me interessei em aprender percussão, bateria e percussão, né? Eu pensei comigo, né? O instrumento, acho que de banda, tal, não é tão puxado, não é tão complexo como orquestra, né? E na verdade é tão difícil, música exige disciplina, exige estudo, né? Em qualquer instrumento. Aí eu peguei gosto, comecei a estudar percussão, né? Estudei bastante, montei uma banda com os amigos. Até trouxe meu irmão, acabei influenciando ele começou a aprender violão junto comigo na mesma época. E depois ele passou para o contrabaixo e desenvolveu bastante também. E aí nós montamos bandas assim, de criança com 14 anos, assim, 15 de jovem, né? Começamos a tocar rock e tal e deslanchou bem. Só que eu sentia uma necessidade de aprender a teoria mesmo, de entender, né, a parte de campo harmônico, de notas, e foi onde que eu me interessei em estudar. A minha esposa hoje, que era minha namorada, ela já tocava órgão e piano, né, e foi onde ela me ensinou toda essa parte. E quando eu completei os estudos com ela, assim, era legal, a gente namorava, mas tinha a parte séria do negócio. E aí foi onde ela me ensinou tudo isso. E quando a gente terminou e estava numa fase legal, né? Ela falou pra mim, por que você não procura um instrumento que você possa aplicar isso? Porque a bateria é rítmica, né? Ela só tem só os rudimentos que você estuda, você não tem a parte de nota, de campo harmônico. E aí ela falou, ela até sugeriu, poxa, o violino e tal. E como eu já sabia um pouco de violão, que eu imaginei que era parecido. Era parecido. E aí foi onde eu falei, poxa, o violino, como ele não tem traste, pensei comigo nisso, né? É capaz de eu desenvolver percepção musical, altura de nota, essa era a minha preocupação. E aí tinha o pessoal da igreja, né, que eu conhecia, que tinha estudado bem, que tinha feito conservatório, eu fui atrás desse pessoal. Inclusive foi um cara que eu via desde de menino, assim, de jovem, aí eu cheguei até ele e falei, eu quero aprender, e fiz muito tempo de aula com ele de violino, né, depois dessa fase, eu tinha uns 17, 18 anos. Assim, na verdade, não existe a palavra correta no português, ela vem de uma palavra francesa, né? E existem pessoas que falam luthieria, não é errado. Na verdade, na minha opinião, eu acho que a gente deveria abrasileirar isso, que é, na verdade, uma oficina de conserto, de construção. Né? Que nem um ateliê, que a gente fala ateliê de luthieria, né? Ateliê também é uma palavra que é francesa, né, que se refere à pintura de quadros, isso tudo, né, ou trabalho manual.
Mas no caso dos italianos, eles chamam de bodeca de luteria, que é o quê? Como se fosse uma oficina de luteria. Eles não usam a palavra luteria, isso é meio abrasileirado também. Então, não existe assim, uma grafia exata, né? Eu também não posso falar que é errado. Sim, sim. Falar luthieria ou luteria. Tem muita gente que faz confusão, né, da luteria. Acha que um luthier faz ajuste de guitarra, de violão, também tem assim, capacidade de fazer. São ramos diferentes. São ramos diferentes. Ah, tá. Geralmente quem mexe com violino, quem mexe com a família clássica, costuma não mexer com guitarra e violão, e vice-versa. Na época eu estava na faculdade de engenharia, né, quando eu estudava violino, e eu ficava muito intrigado como que um instrumento como esse, né, consegue amplificar o som, né? Eu falei, como essa caixa acústica aqui consegue amplificar isso. Eu ficava muito intrigado com isso, né? Como é que era feito, como é que era fabricado. E eu fiquei muito, na época eu estava estudando cálculo e tudo, eu queria entender se teve algum estudo, né? Algum estudo geométrico. Eu ficava muito intrigado. Falei, pô, será que teve alguma proporção áurea para construir isso? Então, será, onde saíram esses raios? Por que tem essa curvatura? Que parece uma casca, né? Então, essa coisa do engenheiro mesmo. E eu comecei a fazer uma pesquisa autodidata. Comecei a tentar entender, comecei a pesquisar site e tudo. Isso com uns 18 anos, né? E aí eu tive contato com o luthier de São Caetano do Sul, que eu sou do ABC, né? Eu sou de Ribeirão Pires, né? Eu cresci lá, apesar de ter nascido em São Bernardo. Pedi para ele me dar uma aula. Falei, eu quero aprender. Então, foi até difícil porque é uma área fechada, ninguém quer passar para ninguém, existe até uma cultura ruim. E tem-se o medo, né? Assim, de você perder o mercado para a pessoa que está ensinando. Eu acho que isso é o mais grave e até uma filosofia péssima, né? Porque você é reconhecido quando você passa o conhecimento para alguém. Né? Eu acredito muito nisso. Se você passa, se você compartilha, você nunca perde. Você sempre vai ser lembrado. Então a luteria ela sofre muito com isso. Né? Mas na época, até eu peguei uma pessoa que também ele não tinha muito conhecimento. Ele era filho de marceneiro, o pai dele fazia móveis, né? E o pai dele tinha muita vontade de fazer violino e tal, e pediu isso para ele. Falou, filho, quando você puder, aprende e tal. E ele também foi autodidata, fez algumas aulas, só que ele não tinha aquele conhecimento completo, né? Mas ele me ajudou muito, me ensinou, fiz um curso de 2 anos, né? Olha só. Era sábado e domingo direto, né? Foi uma época da minha vida que eu fazia faculdade, ficava sábado e domingo, eu não tinha vida praticamente. E eu entrei de cabeça mesmo. Quando eu terminei o curso, eu construí um violino, só que eu senti falta da parte acústica. Né? A parte de marcenaria, de construção, de mexer com madeira, afiação de ferramentas, né? De desenvolver o instrumento, ok, mas eu falei, poxa, mas por que disso? Por que daquilo? Né? Eu falei, por que o cavalete tem que ficar nessa posição? Por que calma é um pouco antes do cavalete? Porque né, eu fiquei com um monte de dúvidas acústicas. Né? Eu falei, por que isso influi? E ele não sabia me responder. Aí foi onde eu entrei numa nova jornada de pesquisa acústica. Né? Comecei a pesquisar, comprei muita literatura, entrei em contato com muito luthier do exterior. Né? Eu vim para São José e eu dei uma parada assim, na construção, porque eu não tinha como. Né? Eu tinha esse quarto aqui, mas eu não tinha comprado as ferramentas. Você não tinha todo esse... Não tinha. Mas foi uma etapa da minha vida que eu pesquisei muito. E aí eu fiz, na verdade, tecnologia, 4 anos, na faculdade em São Caetano, né? E quando eu vim para São José, eu queria me formar engenheiro, faltava 1 ano, né, da minha grade. Aí eu vim para ITEP e tinha que fazer um TCC, então foi onde eu fiz o meu TCC de acústica, da acústica do violino. Olha só que legal, cara. Foi onde que tudo que eu pesquisei, que estava meio assim, no ar, eu acabei consolidando e focando e colocando aqui. Né? Tudo que eu quis estudar, suas dúvidas, os seus... Como que funcionava o violino, o que influenciava o timbre, o som, a qualidade do som. Eu sou pioneiro em algumas coisas, tá? Assim, modéstia à parte. Porque o pessoal, os luthiers brasileiros se importam muito em construir um bom instrumento, estético. Um bom verniz, uma curvatura maravilhosa, tudo, uma obra de arte. Mas nem sempre ele responde bem acusticamente, sonoramente, não tem um timbre maravilhoso. Então,
falta esse gap por conhecimento de física, conhecimento de acústica, né? Você conseguiu preencher esse gap? Eu acho que sim, eu fiz uma pesquisa bacana, né, no sentido de eu fiz um modelo matemático usando análise estrutural, inserindo os dados da madeira, na verdade baseado em pesquisas já realizadas. Eu foquei no seguinte aspecto, né, quando eu percebi que a maioria das escolas de lutheria, a maioria dos luthiers brasileiros, tanto no exterior, eles copiavam o instrumento exatamente como fez um grande construtor no passado, como o Stradivari, o Guarneri, inclusive as dimensões. E por que o instrumento não sai igual? Por quê? Porque a madeira é diferente, né? A madeira que o cara utilizou 300 anos atrás, ela tinha uma característica física, uma propriedade física diferente. Né? E também com o tempo, com o passar do tempo, ela também modifica a sua estrutura, tal, ela seca e tal, e vários outros fatores. Então eu pensei, poxa, não é possível que você tenha que copiar exatamente, sendo que você tem um material que não é homogêneo, que não é igual. Né? Então aí eu tive acesso a essas pesquisas, né, da Carlin Hutchins, que foi uma pesquisadora americana. Teve um processo isso, eu conto isso no meu trabalho, eu deixei uma parte histórica para contar o desenvolvimento. Sim, mesmo, fazer sentido, né? De como isso aconteceu. Só que na década de 70 eles não tinham muito desenvolvido a análise estrutural, eles não tinham essa parte de usar um software para analisar os modos. Eles faziam muita coisa manual, né? Muita experiência manual. Então, a minha proposta foi fazer um modelo matemático no CATIA, usando a análise estrutural, para definir a geometria de acordo com os modos que eu queria. Porque essa pesquisa chegou mais ou menos à conclusão de que alguns modos estavam relacionados. Eles perceberam que se você configurando os modos normais das placas, elas resultavam num bom timbre. Só que não se tem uma regra de onde você tem que tirar, onde você tem que esculpir para você chegar nesses modos. Para chegar no modo perfeito. E o meu trabalho foi justamente fazer isso. Em que regiões você vai focar? Porque o software, ele te ajuda a fazer isso, né? Ele te mostra as regiões e tal, e o comportamento dos modos, ele mostra a região nodal, antinodal, então eu tive com isso um grande avanço, né? Então, aí quando eu finalizei as pesquisas e tal, eu fiquei um pouco receoso, né? Porque eu perdi um tempo de prática, né? De 10 anos aí pesquisando. E com o mercado todo difícil de emprego, né, essas crises todas, eu falei, nossa, eu preciso ir atrás do meu sonho, daquilo que eu quero desenvolver alguma coisa, eu quero ter eu quero fazer alguma coisa que depende somente de mim. Então, quando eu já tinha esse quartinho aqui, né, sedícola, eu falei, poxa, eu quero montar uma oficina para mim. E eu fui comprando aos poucos, comecei a comprar as bancadas, tal, as ferramentas. E aí eu entrei numa fase comprei madeira, falei, vou fazer sozinho, né? Vou testar tudo que eu puder. Né? E fui testando as minhas teorias, fui construindo, errei muito, se erra muito. Assim, não tem, assim, eu falo que não existe uma ilusão de que você não vai errar. Mas faz parte de qualquer... Faz parte de qualquer ramo, principalmente o manual, né? Sim, principalmente o artístico. Então eu errei muito, ainda erro, né? É uma coisa que é um conhecimento que está se desenvolvendo. Sim. Né? E aí eu fui testando as teorias, fui melhorando o modelo matemático para mim construir e tal. E hoje ainda eu estou aplicando também em restauração e tal. Aí foi onde eu construí aqui, comprei as máquinas e quando eu senti que eu estava num ponto para poder prestar serviço para os músicos, para o pessoal, eu abri, fiz um anúncio, fiz um site, né? E aí teve procura. Teve procura, assim, foi rápido, foi uma curva muito rápida. Quando eu abri, 2, 3 semanas eu já estava cheio de instrumento aqui, eu fiquei muito feliz. O violino vem de uma evolução de vários instrumentos de corda, né? Tangida, desde a época do Egito, passando pelo Oriente, né, o Japão também, até culminar na Idade Média ali, né, 1200, 1300, que teve a rabeque, teve vários instrumentos de viola da gamba, que em 1500, 1510 aí começou o violino a ter o formato que a gente conhece hoje, né. Começou na cidade de Brescia, né, no norte da Itália,
Gaspar da Saló, Magines foram dois grandes luthiers desse tempo. E depois transferiu para Cremona, que é o que hoje todo mundo conhece, a luteria, a cidade histórica da luteria é Cremona, né? Começou com a Mate, né? A família Mate, depois Strade, não se sabe muito bem se ele foi aluno de Amate ou não. Depois Guarneri, que foi... Eles moravam muito próximos, como se fosse assim, ruas, né? Só que Guarneri conseguiu um instrumento fantástico, mas ele não é tão conhecido, né? Isso que é uma coisa curiosa da luteria. Os grandes solistas preferem tocar em Guarneri do que Strade, né? Dos instrumentos Stradivarius. Mas ainda no público em geral não é conhecido, assim, só no meio dos músicos. É evidente que ele foi um construtor muito sábio, muito acima da frente do tempo dele. Ele viveu 94 anos, né? Qual foi a grande sacada dele? Como ele viveu muito, ele experimentou muito. Experimentou forma. Ele fez mais de 12 formas, variando isso aqui para ver o que isso poderia influenciar no timbre. Tanto que o interessante dele é isso, você nunca encontra um instrumento igual, é sempre a variação de espessura do tampo diferente, então isso que tornou ele, que a fama dele hoje se deve a isso. Na época dele ele não ficou tão famoso, ele teve uma boa reputação, vendeu para várias coroas, para vários reinos, né? Mas ele passou a ficar famoso depois da morte dele, quando Viotti, que foi um grande violinista da época, teve acesso ao instrumento dele, gostou e acabou fazendo uma certa propaganda dele, assim. E com isso acabou que ele gostava muito de tocar no instrumento Strade, e isso virou uma grande publicidade, né? E logo depois começou a se pesquisar sobre Cremona, né? Porque foi onde encontraram instrumentos de Guarneri e vários outros alunos, né? Amate e tal, e que aí a luteria cremonense ficou em evidência, né? Mas o que aconteceu depois? Depois dessa fase produtiva, que foi 1715, que foi a fase de ouro, que eles chamam, né? A Itália sofreu várias guerras, né? Teve a peste e tudo, então foi dizimado esse conhecimento. Essas pessoas morreram, não passou. A peste, assim, acabou com tudo, literalmente. Acabou com tudo, as guerras, né? Você vê que o Ducado de Milão, a história toda ali, aconteceu muita coisa, né? Pertencia ao Reino Húngaro, Austro-Húngaro, foi aquela loucura da história dessa fase. Se perdeu esse conhecimento, foi começar a se interessar por isso em 1800 e pouco, que o interesse da construção das foram, né, ficou com muita incógnita de verniz, de processo construtivo, do que tinha nos instrumentos para poder ter um som tão bom. Eu não tenho a ambição de ser um luthier excelente, de ter meu nome na história, não. Não tenho essa ambição, sinceramente. Então, uma das principais coisas é trabalhar com prazer, né? Alguma coisa que você vai poder ajudar outras pessoas e as pessoas te reconhecer que você está realmente fazendo uma coisa importante. Talvez no ambiente fabril de trabalho você não tem esse reconhecimento, você não tem essas coisas, infelizmente. E eu quero atender o músico. Eu acho que o músico é uma classe desrespeitada, desvalorizada. E o meu objetivo é fazer um trabalho de qualidade, agregar a classe musical, né? Conhecer pessoas, ouvir música. Aqui eu conheço pessoas de vários lugares, de vários locais, ouço música de qualidade, fiz várias amizades importantes, então isso é muito legal. E também para minha família, estar perto da minha família, trazer minha família para a música, né? Cultura na família é importante. Toda a diferença, né? Influenciar, isso a gente acaba influenciando meu filho. Por exemplo, ali no corredor ele fez uma oficina. Eu nunca nem falei nada, né? Tipo, quando eu fui ver, ele comprou ele quis comprar um monte de martelinho de plástico e tal. Olha aí, e ele fala que é a oficina dele. Então isso não há preço, não preço que paga isso, não há dinheiro, né? Sim. Bruno, muito obrigado pela sua atenção, da sua aula. Deus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, só tenho a agradecer a vocês de poder levar isso para as pessoas, de poder um pouquinho, né? Isso é maravilhoso, as pessoas conhecerem isso e estudem, se interessem. Se alguém tem vontade de aprender algum instrumento, aproveite, realize o sonho, né? A música só faz bem, só faz bem. Valeu mesmo, cara. Eu que agradeço a você, não tem palavra. Não. Tem os cachorros aqui lá.
Tem muita mais coisa para falar, né? Como que é construído e tal, né? Um processo todo manual, como que curva as faixas. Isso aqui tem um filete que você tem que incrustar aqui, né? Mas é difícil de fazer. Depois você faz a parte interna, né? A curvatura. Aqui eu não comecei ainda, estou terminando. Ah, tá. Você faz fora, então isso que eu E depois a espessura tem que ser a mesma, assim. Não, aí esse que é o segredo. Ele varia a espessura em cada região. Né? E cada violino você tem uma assinatura diferente. É uma assinatura diferente. Por causa da madeira. Porque ó, se você pegar uma madeira da outra, ó, os veios mudam. Esse aqui está um pouquinho mais espaçado, entendeu? Dá para ver aqui? A madeira, o nome da madeira é o mesmo, mas só que a configuração dela é... Na verdade, as estações do ano que influenciam na madeira. Isso aqui é verão e inverno, né? O mais escuro é inverno e o mais claro é verão. Pode ver que o veio mais... Elas sofrem mais no inverno, né?